You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand. Fala galera, tudo certo com vocês? Começamos o programa de hoje, de Trivela, com a música Gloryland, música oficial da Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos. Os americanos eles conseguiram fazer, o que é interessante, né? Colocar aquela música Glória, Glória, famosa música religiosa, numa forma mais animada. Então ficou bem legal a música. Falando nos Estados Unidos está fora da Copa, né? Mas a gente vai falar hoje do grupo A, que é composto por Rússia, Arábia Saudita, Uruguai e Egito. Bom, eu queria apresentar para vocês os convidados aqui do programa. Charles, bem-vindo. Lucas, Léo, bem-vindos também. Queria que vocês me ajudassem aqui a debater um pouco sobre esse grupo A, né? Falando um pouco da Rússia, que vai receber a Copa no país. Vocês acham que a Rússia, pelo fato de receber a Copa, ela ganha uma força extra? Ela tem mais chance de classificar para a próxima fase? Eu acredito que sim. Jogar ao lado da torcida faz toda a diferença. E você, Lucas? Eu tenho bastante dúvida com relação a isso, cara, porque é muita pressão. O Brasil aqui, quando jogou no Brasil, começou o jogo bem nervoso, isso pode atrapalhar um pouco o time da Rússia. Eu tenho minhas dúvidas. Eu compartilho aqui com o Lucas. Eu acredito que, por conta até, fala um pouco mais alto essa questão da camisa, né? Então eu acho também que a Rússia vai ter um pouco de dificuldade, apesar também de estar ali do lado da torcida e poder fazer uma Copa aí. Vamos ver. De qualquer forma, acho que passando de fase é já uma grande conquista pro país, né? De acordo com a dificuldade toda de técnica, tática, mas eles conseguirem passarem de fase já é uma grande vitória para o país. E quais vocês acham que são as favoritas para passar de fase? O Uruguai aí, teoricamente, é mais forte, mas aí é uma dúvida aí na segunda seleção, né? Eu não sei se vocês concordam que o Uruguai passa. Mas na opinião de vocês, quem passa? Uruguai, concordo. As equipes sul-americanas, elas têm mais raça em Copa do Mundo, eu não sei. Tem mais facilidade em passar de fase. O Uruguai, né? O Uruguai, em Copa do Mundo, o próprio Suárez ele pode estar desmotivado ou até fora da melhor forma dele, mas quando chega em Copa do Mundo ele joga bem. Agora, em segundo, tem o Egito, né? Que tá com a promessa aí do Salah, mas eu acho que o Egito passa. A Rússia eu acho que acaba ficando em terceiro lugar. Em termos de seleção e técnica, é o Uruguai, até pelo contexto histórico que tem. O Uruguai é bicampeão do mundo, né? Então, a gente não pode desprezar uma equipe, por mais que o último título tenha sido em 50 no Maracanã, eu acredito que eles passem. E o Egito também passa. Por mais eu acreditar que a Rússia, por passar, seria muito bom para a Copa, ter um anfitrião passando, mas eu acho que o Egito passa. Da seleção egípcia, 10 jogadores jogam, né, no futebol europeu, então estão bem maduros para isso. Mas se decide aí, cara. Você falou que a Rússia ia passar, agora falou que o Egito... Eu acredito que a Rússia... Eu acho que seria bom para a Rússia passar. Em termos para competição, para a movimentação do país, para os torcedores, para a animação. Mas dentro de campo é incontestável. A seleção egípcia tem mais qualidade. Então Uruguai em primeiro e Egito em segundo. Uruguai primeiro e Egito em segundo. E você, Charles? Eu também compartilho aí com meus amigos. Primeiro Uruguai, segundo Egito. Não vejo a Rússia aí, como eu falei no começo, como uma favorita a passar de fase. Pode ter surpresa, que você sabe que na Copa do Mundo tudo pode acontecer também, mas eu também acredito nessa ordem, Uruguai e Egito em segundo. Você falando de surpresa, até lembrei, né, Uruguai, por exemplo, na Copa 2014, acabou perdendo para a Costa Rica, né, aqui, a Costa Rica acabou classificando em primeiro lugar, surpreendendo todo mundo, né. Verdade. A imprensa mundial, né, acaba destacando, eu estava pesquisando esses dias na internet, e acaba destacando Rússia e Arábia Saudita, que é o jogo de estreia da Copa do Mundo, que acontece dia 14 de junho, como um dos piores jogos da Copa. Um jogo, assim, que não é atrativo, um jogo fraco. Vocês concordam? É um jogo assim, se fosse chutar um placar agora, eu acho que seria um empate. Porque são duas seleções que vão apostar muito na tática. O técnico da Arábia Saudita, o Juan Antonio Pizzi, ele foi campeão com o Chile da Copa América Centenária. É um treinador que sabe jogar essas competições de mata, né? Porque não tem jogo de volta. Eu acho que é um jogo para empate.
E você, Charles? Tá com o ingresso comprado pra ver esse jogo aí? Esse jogo aí não dá pra comprar, não. Leva a gente. O empate ainda vai ser 0x0. Eu não vejo nem possibilidade de gol também nesse jogo. A Rússia talvez precisa nervosa, né? Sim, porque tem aquela pressão, tá jogando em casa. E a Arábia Saudita tá jogando recuada também. Fazer aquele gol contra logo. Início de Copa sempre a pressão do mandante, né? De fazer o primeiro gol, né? Exatamente. A Arábia Saudita Lembremos do Brasil com o Croácia, né? fechadinho. Marcelo quando fez gol contra aqui, né, no Brasil. É Né? verdade. Bom, legal, pessoal. Vamos agora, então, às perguntas dos internautas no nosso quadro Fala Cristão e também do nosso produtor do programa. Olá, meu nome é John Harmon, tenho 42 anos. A minha pergunta é: o Egito do Grupo A tem a possibilidade de passar para a próxima fase, com destaque do jogador Mohamed Salah? Bom, temos aí a pergunta do John, né, que perguntou em relação ao Mohamed Salah, do Egito, grande estrela do Egito. Eu queria até fazer uma comparação com um jogador russo, que há tempos atrás era uma promessa também, né, tinha tudo pra explodir e tá jogando agora no Cazaquistão, que é o Arshavin. O Arshavin jogou muito no Arsenal, não tá jogando mais nada agora. O Salah agora despontou no Liverpool. Vocês acham que a questão do Egito com o Salah pode se assemelhar à questão do Arshavin na Rússia? O Arshavin tá fora da Copa. Mas vocês acham que talvez seja só uma grata surpresa e depois ele vai acabar caindo de produção? Olha, pensando a longo prazo, é difícil dizer. A gente teve, traçar um paralelo, o Manchester City foi campeão inglês com diversos jogadores sendo destaque. E na temporada seguinte eles não conseguiram manter a mesma regularidade. O Salah, inclusive foi indicado para o prêmio de chuteira de ouro, tende a ser um grande nome na Copa, mas eu não sei se vai ser o suficiente para fazer o Egito passar de fase. A Copa do Mundo é um tiro rápido, né? São 7 jogos, né? Então a gente pode avaliar esse jogador como um possível craque aí da Copa também, pelo momento que ele vive. Mas vocês então, não acham, eu acho isso. Vocês não acham que às vezes o contexto do time muda para o desempenho do jogador? Sim, muda. Porque a qualidade do Liverpool é maior do que a da seleção do Egito. Com Né? certeza. Sim. Então, mas se você lembrar também, inclusive, o Egito fez um amistoso com Portugal, estava ganhando de 1-0, gol do Salah, inclusive, e isso tomou uma virada nos acréscimos, 2 gols do Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, assim, o Egito acho que tem uma seleção, lógico, eu acho que é inferior ao Portugal, por exemplo, mas que consegue jogar em conjunto pro Salah. Eu penso dessa forma. E bateu de frente com Portugal também, campeão aí da Eurocopa, né? Da Eurocopa, bem lembrado. Já seria uma grande conquista, já que o país nunca passou de fase. Né? E essa questão que você falou, o time pode jogar para ele, né? A gente tem vários exemplos aí de times que são formados por um jogador específico. E ele, nesse grande momento que ele vive, pode ser aí um destaque na Copa. Bom, legal, pessoal. Vamos então agora à nossa segunda pergunta do internauta. Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e queria saber: vocês acham que pode haver um ataque terrorista na Copa? Quais seriam as consequências disso? Bom, ataque terrorista aí é uma pergunta bem interessante, porque Estados Unidos atacou Síria recentemente, né? E a qualquer momento pode entrar em guerra com a Rússia, né? Há um clima bem intenso entre os dois países. O que vocês acham? Vocês acham que você acha que tem chance de acontecer esse conflito aí no meio da Copa do Mundo? É difícil prever, né, essa situação, né? A gente vive num momento aí muito ruim, né? Guerra entre esses países. Assim, pelo que eu li, a Rússia vem se prevenindo, né? Vem tentando aí se cercar dessas possibilidades, mas é difícil você prever e cravar que não possa acontecer. A gente ora a Deus como cristão, né? Para que isso não venha acontecer num momento tão feliz aí na Copa do Mundo, né? Que é o momento onde todas as seleções e todos os países estão aí foco na Copa do Mundo, né? Acho que como a política influencia bastante, né, nesses países, no termo geral, lógico, mas a coisa pega um pouco mais ali, né? Tá muito próximo os países e as transições de um país para o outro, por ser Copa, facilita, né? Na sua opinião, os jogadores que se dizem cristãos, eles têm dado um bom testemunho do Evangelho? Se sim, cite exemplos, fale o que você acha. Caso contrário, se você entende que eles não têm feito isso, o que eles poderiam fazer para melhorar? O que eles poderiam fazer para dar um bom testemunho ou um melhor testemunho? Isso aí, valeu galera!
Bom, uma pergunta bem interessante para a gente discutir. Eu acho que, lembrando muito da seleção do Dunga, né, que o Dunga acabava permitindo aquelas reuniões, né, de jogadores cristãos junto com a presença de pastores, né, junto. Isso, eu não sei se acabou trazendo um clima favorável à seleção, né, pelo fato de ter ali presença de pastores e tudo mais, ou um clima desfavorável, porque os outros jogadores que não são cristãos, talvez eles não vissem da melhor forma, né, com bons olhos aquilo. O que vocês acham? Vocês acham que se vocês fossem jogadores cristãos, qual seria a atitude de vocês em meio a essa situação? Eu acho que como os atletas que se dizem atletas de Cristo, né, em termos gerais, o testemunho é ruim, porque eles acabam se cumprindo ao sistema que é o futebol. Se eu fizer uma falta, então eu não vou apontar que eu fiz a falta. Então eles acabam entrando nesse sistema do vale tudo para ganhar. E isso acaba comprometendo, né, o testemunho. Querendo ou não, a honestidade faz parte do nosso caráter como cristão. Inclusive você vê, não precisa nem ser uma falta e você levantar a mão. Às vezes você sabe que fez a falta e você vai falar não fiz. Ou você sabe que o lateral é do outro e você fala, é minha, já pega a bola para tentar bater. Então, eu acho que o problema é, a partir do momento que você não sabe identificar no meio do jogo quem é cristão ou não, pelo menos eu não sei identificar, olhando a seleção do Brasil, jogar quem é cristão ali ou não. Então eu acho que assim, o cara teria que ter alguma diferença, teria que ter como mostrar essa diferença. Então, porque hoje em dia, quando eles fazem um gol, eles, né, às vezes comemoram apontando pra cima. Ajoelham, né? Exatamente. Ao mesmo tempo já estão falando palavrão, né? Isso. Que a gente percebe que isso não condiz com a realidade. E que se for campeão, vão botar uma faixa, né? 100% Jesus, nessa hora dá pra perceber. Quando tem a faixa, aí dá pra ver. Não, mas legal, a discussão é bem complexa, acho que vale a pena pra a gente refletir também sobre isso. Queria agradecer a presença de vocês, os convidados ajudaram bastante aqui na discussão do Grupo A. E você não perca o próximo grupo, em breve aí nas mídias sociais da ECI. Um abraço. Tamo junto. Valeu, gente.